Vendo sobre a ordem dos estudos e da preparação. Amém? Glória a Deus! Estamos de volta. Na última aula, estávamos vendo sobre a ordem dos estudos e da preparação. E terminamos no número 6, ler contexto imediato. Espero que vocês tenham lido. Feito aí nosso dever de casa em Lucas capítulo 15. Espero que você tenha se apaixonado por este capítulo de Lucas capítulo 15, por essa história extraordinária em que Deus está dando respostas fantásticas e maravilhosas para um questionamento de alguém que nem tinha direito de questionar. Mas na verdade nós somos frutos de alguns questionamentos errados, você sabia? Você sabia que João 3, quando vai falar do novo nascimento, é uma resposta a um questionamento? Maravilha, hein? Lucas capítulo 15 é fruto de um questionamento, de um mau questionamento, inclusive, mas Jesus, com a sua sabedoria, traz uma resposta extraordinária. E aquilo que era algo que seria um questionamento, que parecia ser algo ruim, se transforma num grande tesouro para nós. Vamos dar continuidade. Em sétimo, uma sugestão, depois que você já leu o texto em várias versões, já leu o contexto, já leu mais de uma vez o seu texto, pode ser que você sinta a necessidade de estudar alguma palavra específica. Alguma palavra que, mesmo estudando em versões diferentes, você não conseguiu compreendê-la. Por exemplo, digamos o contexto ali de Lucas. De repente você lê sobre principal dos sacerdotes ou escribas. Se você sabe, tudo bem. Mas se você não sabe, você precisa estudar aquela palavra para que você não só entenda o texto, mas para que algo possa compor sua argumentação, para que você possa expor esta palavra para alguém, para edificar. Se você não sabe, não domina o texto que você está estudando, dificilmente você vai conseguir passar isso para alguém. Okay? Então é muito importante, faz parte da sua confiança também. Por mais que você já vá ir temeroso para o púlpito, se você estudou o texto, você chega ali com mais confiança, com mais ousadia. E isso muda sua história, muda a história de quem vai receber a mensagem. Então não deixe de estudar palavras desconhecidas. Entre um dos materiais que você estuda essas palavras é o dicionário, que eu já te apresentei. Qualquer dicionário que você estudar já vai abençoar a sua vida quanto a palavras, ok? E existem palavras que faz toda a diferença. Por exemplo, o texto tem sumo sacerdote. Talvez você diria assim, se você não conhece nada, é um sacerdote sumo. Não é, né? É uma posição específica, com direitos, responsabilidades específicas. Você precisa estudar, ok? Então, apareceu alguma palavra, um nome diferente, uma cidade diferente, um nome muito diferente. Por exemplo, existe uma passagem no Antigo Testamento que vai falar Icabode, passou-se a glória se foi. Icabode. Talvez seja necessário para você. Tetelestai, tem gente que gosta de pregar aí no grego, né? Tetelestai, está consumado. Você descobriu aquela palavra e você quer usar ela como homilética, como ideia homilética para ficar na mente. E é maravilhoso isso, por exemplo. Por que está tetelestai na minha cabeça? A palavra está consumado no grego. Porque algum pregador decidiu transformar esta palavra em uma palavra homilética, uma palavra chiclete que ia ficar na mente de quem ouvisse. E deu certo. Essa palavra passou a fazer parte da igreja. Isso é algo que a pessoa acertou. Isso não é uma crítica, isso é um acerto.
E você deve sim usar. Assim como no meio pentecostal, normalmente a palavra Icabote todo mundo conhece. Não vem não, que eu sei, viu? Então estude palavras desconhecidas. Agora vamos para o 8. O 8, muito parecido com o 7, é se você encontrar algum nome de pessoas, de lugares, de cidade, de objeto, de coisas, de um meio de transporte, de uma planta, qualquer coisa que apareceu ali, pode ser que vai ser muito útil para você. Por exemplo, você está pregando sobre Davi, e ali vai falar do alforje, do embornal, da bolsa, das pedrinhas. E você vai estudar e vai descobrir o que é isso. Talvez você vai conseguir ver um desenho no seu material de estudo. Talvez você vai ter noção do tamanho, do peso, de como carregava. E pode ser que você vai estudar sobre as espadas, sobre as armaduras. Talvez você vai estudar sobre os gigantes. O que poderia ser um gigante? Mais ou menos que tamanho? Qual seria essa realidade hoje? Faz muita diferença. Ok? Então, assim como o 7, estudar palavras desconhecidas, o 8, você vai estudar qualquer questão relacionada a coisas, objetos, lugares. Aí já é pincelando particularidades, detalhes do texto. Aí não são simplesmente verbos mais, porque olha só, no 7 estão palavras, é um verbo, é uma palavra desconhecida, mas no 8 eu vou chamar de detalhes, porque é muitas possibilidades que poderiam aqui ser estudadas. Então, pode ser um lugar, pode ser o nome de uma planta, de um objeto, de um meio de transporte, qualquer coisa que esteja ali, você pode estudar, que vai ser útil. Agora vamos para o número 9. É uma sugestão que você leia a introdução ao livro que você vai pregar. Então, se é Mateus, você lê a introdução ao livro de Mateus. Eu apresentei esses materiais, não vou ficar pegando para apresentar de novo, para não ficar duplicada a informação e nem para estender mais do que já tenho estendido. Material de introdução ao livro. Isso serve para quê? Para você saber a época, o autor, algumas circunstâncias, quem era o governo, estava acontecendo alguma coisa, qual foi a dificuldade, qual foi o propósito. Por exemplo, quando você pega os evangelhos, tinham propósitos diferentes. E pode ser que isso tem tudo a ver com a sua mensagem. Pode ser que você fale, olha, o apóstolo... o evangelista João escreve dessa maneira porque o propósito dele era isso. O foco dele era isso. Porque cada evangelho, um coloca Jesus como o filho, o outro como um servo, e assim vai de forma extraordinária. Cada um está focando em algo. Tem um evangelista que vai narrar a genealogia por parte de pai, para bater com a ideia do judeu. Mas tem um outro que vai narrar, que é Lucas, vai narrar por parte da mãe, por parte biológica, por parte sanguínea. E já vai mostrar ali a geração humana. Um vai mostrar uma geração da promessa, o outro uma geração sanguínea. Tem diferença e muitas vezes pode entrar na exposição da sua palavra. Por que pode entrar? Não é tudo que você estuda que você vai jogar para a igreja. Tem que ter propósito. Achou uma informação no seu estudo que vai entrar ou na sua introdução ou no corpo da mensagem, precisa ter propósito com a sua mensagem. Ok? Então, fique esse detalhe, que fica essa dica. Você não pode... Eu achei 500 informações importantes. Aí você fala, glória a Deus. Eu vou falar sobre os 500 detalhes que eu achei desse texto. Aí você começa, primeiro detalhe, segundo detalhe, terceiro detalhe, e vai falando de detalhe. Mas... E aí as pessoas vão perguntar no final, tá, e o que você queria com isso? Não, eu queria te falar os detalhes que eu achei. Não é pregação. Item de número 10. Que tá um segredo para pregadores de peso e de importância.
E não é de peso na balança, é de peso na teologia. E ao mesmo tempo que quando eu apresentei o material, eu te falei sobre cuidados, principalmente se você é iniciante, cuidado para você não entrar com muito peso de teologia e escorregar, e tropeçar e cair. Não é que você não pode, mas você precisa ter cuidado. Você não pode achar que você domina tudo. Se você chegou num texto que envolve alguma questão teológica difícil, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Digamos que você inventou de pregar naquele texto em que Jesus fala do pecado imperdoável e que fala que eles poderiam pecar contra o Filho, mas que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí, se você não entende teologia, você corre a chegar e falar assim, irmãos, todo mundo que falou que nós estávamos movendo aqui na frente da igreja não era de Deus, blasfemaram e não tem perdão. Todos eles vão ser condenados. Veja bem, você erradicou, não é essa palavra, né? Mas você fez algo terrível com a teologia. Você pegou uma coisa que não tem nada a ver, levou para uma outra coisa que não tem nada a ver e aplicou algo teológico, nada a ver. Por quê? Você precisa entender o que está acontecendo. Teologia é coisa séria. Você fala de um pecado imperdoável e acusar alguém de um pecado imperdoável, pode ser que você estaria cometendo um pecado difícil. Já imaginou você sentenciar alguém e dizer, olha, você está condenado e não tem solução para você. E essa pessoa, você mata ela literalmente, porque ela entende que não tem mais chance, que não tem mais oportunidade. E se você é que errou teologicamente? Então tenha cuidado. Vai pregar numa passagem como Fernanda, você está falando que eu não posso. Não. Eu estou ensinando vocês a serem prudentes. É um texto que praticamente ninguém prega nele. Isso é texto para o pastor, presidente pregar. Isso é um culto de doutrina, isso nem é culto de pregação. Mas o pastor da igreja, ele consegue falar sobre isso. Agora você é um visitante. Chega na igreja. Irmãos, eu vou pregar sobre o pecado imperdoável. E pode ser que um cara de vocês aqui cometeu e não tem mais chance para vocês. Jesus tem a misericórdia do povo? Não, de você que vai pregar. Ué. Jesus tem misericórdia. Então, envolveu teologia, algo difícil que você não domina, estude. Tenha tempo. Fernando, eu vou pregar um texto muito difícil, esse que você falou aí mesmo. O pastor me chamou hoje, eu vou começar a preparar hoje, vou pregar amanhã. Não faça isso. Não faça. Vai dar errado. É lógico que vai dar errado. Você vai se escorregar em algum lugar. Isso tem que ter planejamento. Você tem que ler, estudar, entender, ver os posicionamentos, orar a Deus, buscar a Deus, pensar em algumas possibilidades, entender o que estava acontecendo naquele dia de Jesus. Você vai ter que ler ali os evangelhos de novo. Por exemplo, aquele povo que perseguia Jesus, eles chegaram a dizer assim, olha, nós precisamos para esse homem. É inegável o que ele faz. Todo mundo vai crer nele. Olha o que eles estão dizendo. Eles mesmo dizendo, olha, não tem como não crer nele. É incontestável o que ele faz. É só olhar e crer. Mas como que eles dizem isso e eles não estão crendo? Como que eles estão dizendo isso e ao mesmo tempo estão dizendo, tem demônio? Como que ao mesmo tempo eles estão dizendo, não é de Deus? Como que ao mesmo tempo estão dizendo, esse cara é um herege? Como que ao mesmo tempo estão dizendo, ele tem que morrer? Eles sabem o que estão fazendo. Existem textos das Sagradas Escrituras que dizem que mataram Jesus por inveja. Não é por achar que Jesus está errado, por inveja. Perdeu o cargo, perdeu a autoridade, perdeu a primazia diante da sociedade. E agora, até os publicanos e as meretrizes estão sendo perdoados. Até as pessoas simples estão podendo ser pregadoras. Não, não aceitamos. Não. Então, fica aí. Apareceu teologia. Estude. Se prepare. Acalma sua mente. Nunca faça nada com seu coração. Eu vou matar aqui, povo. Eles vão ver. Eles vão escutar. E nem você sentiu paz. Você vai pregar
com o coração apavorado, não por temor a Deus, mas porque você sabe que está indo arrumar briga. Não feche a porta por onde você passar. Fernando, Deus falou no meu coração, me revelou, me deu uma direção de algo que está acontecendo naquela igreja. Ele mandou eu levar uma sentença. Meu filho, minha filha, com carinho, não que eu posso chamar vocês de filho, mas no sentido carinhoso, vai em paz. E vai com autoridade, com ousadia, porque se Deus mandou, você precisa ir mesmo. Aí, ai de você se não for. Aí você tem que ir. Mas você tomar essa decisão, não. Tá? Cuidado. Tô te ensinando a ser prudente. Tô te ensinando a não quebrar a cara. Eu tô te ensinando a não matar ninguém. Eu tô te ensinando a não pegar os publicanos e as meretrizes que estão entrando e Deus está festejando e você tá querendo matar eles antes deles entrarem. Nós temos que ter prudência. Porque Deus perdoa e deixa entrar. Eu e você, não entra. Não, eu e você não temos essa decisão. Nós só acatamos a decisão de Deus. Se Deus disse entra, sejam bem-vindos. Conte comigo para mudanças. Vamos ser transformados pela palavra e pela presença de Deus. Amém? Número 11. Esboce as ideias do texto. Então vamos lá. Esboce as ideias do texto. O que isso significa? Que a estrutura que você começar a ver no texto, você vai começar a passar ela para o papel. É só uma anotação. Calma, se não é só pregação. Tudo que você achou, tudo que você descobriu, tudo que você entende como partes. Olha, digamos que você olhou para o texto de Lucas 15 e está percebendo o seguinte, que lá surge um cenário. Aí você diz, surge um cenário. E que depois você percebe que que o Senhor Jesus está preparando o ambiente para uma resposta mais incisiva. Então você anotaria, preparação para a resposta. E que depois você percebe na parábola da dracma perdida que Deus está trazendo um propósito ali que é equivalente a transportar aquelas parábolas para o reino de Deus. Pois ele diz, assim também é no reino de Deus quando o pecador se arrepende. Ou seja, não é só uma história, estamos comparando esses relatos com o reino de Deus. Esses relatos revelam. Você só está anotando o esboço. As ideias que você está descobrindo do texto. Tá joia? E você vai fazendo essas anotações. Lembra lá de João, capítulo 2? O milagre na festa de casamento em Caná da Galileia? Primeiro, nós vimos o milagre. Não, perdão. Primeiro, o cenário abre com a festa de casamento. Depois, o cenário muda para o convite de Jesus. E os discípulos acompanhando Jesus. Depois vemos o anúncio de que havia um problema. O vinho havia acabado. Procuraram por Jesus. Ele disse que não era a hora. Mandaram fazer tudo que ele dissesse. Ele pediu e obedeceram. Foi feito um milagre. Serviram o vinho. E todos, e ali, quem havia de experimentar o vinho, ficou admirado. E a festa continuou. E foram felizes para sempre. Não tenham felizes para sempre. Mas perceba que se você fez essa organização só pegando detalhes, é praticamente seu esboço. Mas não quer dizer que vai ser o seu esboço. Lembra que quando nós fizemos João capítulo 2, nós observamos que poderíamos pegar ali só sobre o ministério de Jesus? Ou só sobre lições para um milagre? Ou poderia ser nossa posição diante do milagre? Quando eu fiz as anotações, eu vejo algumas possibilidades. Pode ser que eu pense assim, dentro dessas anotações,
eu vou ficar aqui só com as ações de Jesus no milagre. Ou, não, eu vou pegar aqui só o que os homens fizeram diante desse milagre. Eu quero aprender aqui uma lição com este povo. Tipo, obedeceram, fizeram o que ele falou, confiaram nele, convidaram ele. São ações específicas que eles fizeram. Você pode olhar só para um ponto diferente. Ok? Então, esse primeiro esboço é você anotando para você ver ali o quebra-cabeça na sua frente. E você olha, pode ser que grande parte daquele esboço já te sirva. Ou não. Pode ser que aquele esboço só vai servir para você fazer uma introdução. Pode ser que aquele esboço você fala, irmãos, eu vejo para essa palavra, para este texto, e eu vejo aqui uma mudança das coisas acontecendo. Primeiro nós observamos os escribas e os fariseus questionando Jesus. E Jesus poderia deixá-los em silêncio ou dar uma má resposta, mas Jesus prepara o ambiente e ele conta uma parábola para dizer sobre a importância de buscar aquilo que está perdido, ainda que seja muito pouco. E ele conta a parábola da ovelha perdida. Apenas uma ovelha perdida dentre 100. Quem é que vai dar tanto valor? Mas Jesus está preparando o coração do ouvinte, dos escribas e fariseus que estavam questionando ele sobre a importância de darmos valor, ainda que seja uma ovelha, ainda que se tenha 99. Porque não é sobre a quantidade, é pelo amor e o cuidado que Deus tem com cada um. Mas depois, o Senhor conta uma outra parábola, que é a da dracma perdida. E já não era mais uma de 100 perdidas, era uma de 10. Saímos de 1% e agora já estamos em 10% dos perdidos. E também tem grande importância, também tem festa. E mais ainda, essa parábola já vai tratar de alguém que está perdido dentro de casa e que era uma indireta para o escriba e o fariseu. Mas a parábola, a resposta de Jesus, avança ainda mais e chegamos na parábola do filho pródigo. Agora temos um por um. Temos 50% perdido. E a proporção aumenta, a intensidade aumenta. Porque no início era só uma ovelha. Depois era uma dracma de grande importância. Mas depois era o próprio filho perdido. Que tem mais importância que o filho. Além da proporção percentual aumentar, a intensidade sentimental aumentava em cada parábola. Veja que foi só uma introdução. Que é lógico que eu não planejei ela aqui, não ficou legal. Mas poderia ser algo que você iria planejar para pôr na introdução. Às vezes esse esboço vai te ajudar na introdução, na conclusão, no desenvolvimento, na exposição, na pesquisa. É só um esboço inicial. Não é seu sermão ainda. Chegamos no número 12. E coincidentemente, 12 é o dobro de 6. Vou deixá-lo de azul. E o que ele tem em comum? Ele é o nosso ponto mais importante, assim como o 6 foi o mais importante da aula anterior. Por que eu digo mais importante? Porque os comentários bíblicos é uma fonte saudável, necessária e precisa, mas uma fonte transformadora, desde que você busque os comentários certos. Então você vai pegar comentários daquele texto que você está estudando. Você vai estudar o que homens de Deus buscaram a respeito daquela palavra e receberam, e que eles se propõem a nos apresentar e a nos ensinar. Eu te apresentei diversos comentários bíblicos, te indicando desde o que seria o seu número 1 da lista, que é o do Wiersbe. Falei de Matthew Henry, Champlin, Moody, Bíaco, não que eu tenha falado de todos, mas tem Hernandes, tem um comentário de bolinhas. Lembra das bolinhas? Pois é. Tudo isso são comentários. Mas tem alguns detalhes. Uma das características que é importante nos comentários é você ler comentários que pensam diferente de você, comentaristas com teologia diferente da sua. Nunca fique só estudando quem pensa igual você, igual você, igual você. Porque eu chamo de acelerador e de freio. Por exemplo,
Se você é pentecostal e você lê um livro tradicional, ele é um freio tentando te segurar. Tipo, opa, não vai muito não. Mas não é que ele vai te parar. Porque quando ele tenta te frear, você olha para trás e pensa, será que tem alguma razão? Por que ele pensa isso? E você gera um equilíbrio para que você não vá em alta velocidade e capote. Existem materiais que são agressivos, eu sei, dependendo do assunto. Por exemplo, eu nunca iria estudar um livro sobre o sábado lendo material de um adventista. Eu nunca iria ler sobre o ser cheio do Espírito Santo no material tradicional. Posso até ler, mas eu já sei que vai dar um esfriamento. Posso estar enganado. E por isso que também é bom eu ler, tá joia? Mas precisamos ter esse cuidado. Mas leia materiais diferentes do seu. Não fique só. Eu conheço pessoas que só lêem materiais que batem com a teologia deles. A mente deles nunca se abre. Nunca se abre. Então, o primeiro detalhe é esse. E leia muitos materiais, mas preste atenção. É na medida da sua capacidade, é na medida do seu tempo e do que você tem disponível. Você vai pregar amanhã. Você não vai poder passar hoje e amanhã lendo comentário, não. Porque você vai sugar a informação, não vai dar tempo de você organizar, porque tem mais etapas para frente. Eu já cometi esses erros, e por isso eu estou te dizendo. Quando eu montei minha biblioteca, eu fiquei muito feliz. Então, quando eu fui dar um estudo bíblico, eu queria ler aquele capítulo em todos os materiais. Eu falei, não, esse eu vou passar por todos, é porque eu queria aprender mesmo quais que era bom e qual que não era. E eu passei por todos. No final, já estava acabando meu tempo, já tinha passado mais de uma semana, eu já estava exausto de tanto ler, e aquelas informações começou a virar uma bagunça na minha mente, das quais eu não era capaz de organizar mais. Porque eu li gente falando algo, outros falando contra, uns criticando quem pensa daquele jeito, o outro criticando quem disse que pensa daquele jeito, e aquilo na minha cabeça saiu fora de controle. Então não é para você ficar desgovernado, é para você ler até uma certa medida, até um certo tempo. Que tempo? Depende, por exemplo, se você vai pregar um ano que vem, você tem muito tempo, a não ser que você esteja assistindo essa aula na virada. Mas enfim, você vai pregar daqui a um mês, você tem tempo para estudar, dá para você ler todos os livros, se o texto não for muito grande, dá para você ler todos os livros que você tem disponível. Mas se for esse final de semana, pode ser que você vai ter que ler menos. E se for amanhã, talvez você só vai ler o Irsby, ou só Mateu Henry. Um só. Ok? E existem comentários tão bons que é até perigoso. Tem um que eu nunca achei para comprar. Eu só tenho ele digital. É comentário homilético do pregador. Nunca usei porque eu tenho medo de usar. Mas parece ser extraordinário. Parece que está quase tudo pronto. Mas eu não gosto de nada muito pronto, por isso que eu não usei. Mas entenderam? Comentários bíblicos é a melhor fonte de estudo fora da Bíblia que você vai poder acessar. E você percebeu que uma boa parte foi só dentro da Bíblia? Você lendo mais de uma vez, você lendo de versões diferentes, e você lendo o contexto, tudo era só sua Bíblia. Depois que nós passamos por isso, que recebemos, que oramos, que recebemos de Deus, que estamos debaixo de uma direção, que já estamos caminhando, que já estamos com algo no coração, é que nós começamos a olhar para outros e buscando a ajuda de outros. Porque se você já vir direto para o 12, se você já vir direto para o comentário bíblico, já que ele é bom, você perdeu a oportunidade de receber. Você perdeu a oportunidade de buscar de Deus, de receber de Deus. E se Deus fosse te falar algo extraordinário que não falou para o autor do livro que você está lendo? E outra, o que você recebe é diferente, porque o que você recebe está dentro de você. Na hora de você expor essa verdade que você recebeu, meu amigo, meu irmão, minha irmã, a autoridade é diferente. Quando você lê alguém falando algo,
é uma coisa. Quando você vê alguém contando um exemplo, é uma coisa. Mas quando você viveu aquilo, é outra coisa. É diferente. É diferente. Amém? Com relação aos comentaristas, eu só tenho que te dizer mais 2 detalhes. Um é, se todos os comentaristas que você lê tiver tendo uma ideia totalmente diferente da sua, principalmente se for comentarista dentro da sua própria teologia, possivelmente você está no caminho errado. E você não pode achar que é mais inteligente do que eles, nem que é melhor. Não estou dizendo que eles têm fé pública, ou uma fé máxima, ou uma elevação de que o que eles falou vale mais que você. Não é isso. Estou dizendo para você ter cuidado. Porque se você leu pessoas responsáveis, principalmente dentro da mesma teologia que você, e nem os da mesma teologia que você, pensam igual a você, é porque você está pensando errado. Você está trilhando algum caminho errado. Você está criando alguma heresia. Isso já aconteceu comigo. Não era heresia porque era assunto simples, mas eu queria seguir uma direção do texto e eu comecei a estudar. Procurando alguma coisa que batesse com a minha, não batia, porque eu estava indo na direção oposta. Se eu não tivesse lido comentaristas, eu ia seguir uma direção errada. E grande parte das vezes que eu leio um comentário, não é para buscar informações. Às vezes é só para validar as informações. Porque às vezes eu já tenho toda a argumentação que eu preciso. Às vezes eu não quero mais argumentação. Porque eu já tenho. Eu já tenho tudo que vou falar, não cabe mais mensagem no meu sermão. E você vai ler o comentário, às vezes, é só para ver, tipo assim, eu estou no caminho certo? Será que eu não tive uma visão aqui nada a ver? Será que eu não estou sonhando? É para isso. Uma outra lição que eu preciso te dizer, muito importante. Se em mais de 2.000 anos, ou melhor, em 2.000 anos, vamos falar assim, ou em quase 2.000 anos, porque na data em que eu estou gravando esse curso, se não me engano, não tem 2.000 anos ainda do Evangelho, tá bom? Do Evangelho, não. Nós estamos em 2025, mas não tem 2.000 anos da existência do Evangelho e do tempo da graça. Estamos quase chegando lá. Se em quase 2.000 anos ninguém descobriu o que você descobriu, não pense que você é um cientista gospel. Pode ser que você seja um herege. Não um aspecto de querer ser um herege. Pode ser que você está errando, você está escorregando, que você está vendo com óculos errado, que você está distorcendo a lente, que você está raciocinando errado. Pense nessa possibilidade, não pensa só na possibilidade de acusar, de dizer, eles foram burros, eles não buscaram, eles não estudaram, se eu tivesse naquele tempo eu tinha mudado essa história. Pode ser que você esteja certo mesmo. Pode ser. Mas pode ser que você trilhou um caminho errado. E se em 2.000 anos só você pensou diferente, cuidado. Para você não estar criando uma nova religião, uma nova doutrina, uma nova teologia e poder ser uma nova heresia. Que Deus nos livre desse mal. Mas eu taco aqui o alerta. Eu vou parar mais uma vez por aqui nos comentários bíblicos, pelo tempo e também pelo fato de que ele é de grande importância. Faça esse teste também. Tem algum texto que você tem aí um comentário? Se eu tiver conseguido liberar uma biblioteca para você, abre qualquer comentário. De preferência, se você não leu nenhum comentário, leia o Êxodo primeiro para você apreciar ali essa beleza que eu estou te falando. Ou algum outro. Leia o comentário do versículo e do capítulo que você está estudando. E veja se vai te agregar alguma informação. Nem sempre, mas a maioria das vezes vai. E esse tanto de vezes que vai, é o que vai te motivar a continuar fazendo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua caminhada, sua trajetória, sua história, sua família, sua casa. Deus nos conceda graça. Que se você, por mais que talvez esteja usufruindo do material digital, não tem condição de comprar, esteja triste por isso, não fique. Mas que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abra as portas para você ter recursos, condições
para investir no ministério da pregação. Você sabe que o meu propósito é abençoar a sua vida. Claro que eu não posso te fornecer um material físico, mas por isso que esse curso existe, para alcançar a todos. E eu espero que você faça bom proveito dele. Independente se você pagou ou se, no seu caso, alguém investiu na sua vida. Se foi uma igreja, se foi um líder, se foi um pastor, ou se sou eu que estou investindo na sua vida. Mas saiba que quem está mais investindo na sua vida não é nenhum desses que eu mencionei. Nem é você mesmo. É o nosso Deus. É aquele que te chamou. É aquele que te capacitou. É aquele que ardeu o seu coração. É aquele que tocou no seu íntimo e te fez desejar, ansiar esse ministério árduo. O pastor Paulo diz que almeja o episcopato, excelente coisa almeja. Nós chamamos de ambição santa, desejar coisas de Deus e do céu. Isso é Deus que colocou no nosso coração. Porque a nossa carne quer coisa ruim pro reino de Deus, mas coisa que é boa pra cá. Coisa boa é divertir. É melhor você estar vendo coisas aí que fazem você sorrir. Você está gastando tanto tempo num curso como esse, que não está sendo rápido, que nós estamos aqui com propósito. Nós não estamos perdendo nosso tempo. Eu não estou perdendo meu tempo ensinando para você. Eu não quero que jamais você esteja perdendo o tempo me ouvindo. Mas que nós cresçamos junto na graça de Deus. Pai, eu te peço por essa vida. Se carecer, ó Deus, de condições, ó Deus, financeiro, que o Senhor os possa suprir. Se carecer de saúde, que o Senhor supra também. Ó Deus, abençoe essa pessoa, ter condições de estudar, de preparar. Abra as portas. Talvez é alguém que está se preparando e não teve oportunidade ainda. Dê uma oportunidade, ó Deus, de uma saudação, de um testemunho na rua, no vizinho, no trabalho, no aniversário, no jantar, na casa. Ó Deus, Tu és maravilhoso. Tu és o dono da palavra, o dono da oportunidade, o dono da igreja. Nos conceda graça, Pai. Nós te pedimos, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua casa, sua vida e seu ministério, sua família. Em nome de Jesus.